Boa noite, pessoal que está aqui presente conosco. Obrigado por terem vindo para a gente bater esse papo aqui, que a gente pretende que seja bem prático, bem aplicável ao nosso dia a dia. O Thiago está dizendo que está vendo nós dois, né, Thiago? Você me vê? Será que é só o seu? Você me vê? Eu tô vendo. Beleza, perfeito, perfeito. Então tá bom, tá bom. Gente, obrigado pela presença, né, por terem topado estar com a gente aqui nessa noite. Eu para quem me conhece já sabe, quem não me conhece, eu sou o Leandro Trindade, vou contar um pouco aqui de quem sou eu, né? Como é que eu participo aí do dia a dia das granjas. Há cerca de 20 anos eu atuo com suinocultura, sou médico veterinário, técnico agrícola, educador também por formação, fiz uma formação para ensino de profissionais rurais, né? Ciências agrícolas. E ao longo dessa minha atuação, né, trabalhei com empresas do setor que vocês conhecem, empresas de diversas da área de genética, nutrição, farmacêutica, né, vacinas. Então, tive, durante essas experiências, ao longo desses 20 anos, muito contato com granjas de todo o Brasil e pude conhecer bastante a realidade da nossa suinocultura, inclusive fora do Brasil também. E também a experiência de produção. Comecei minha atuação na suinocultura, na produção também, vivendo os desafios que todos que aqui lidam com granja na produção sabem bem do que eu estou falando. Então, ao longo desses últimos anos, eu desenvolvi um método, uma necessidade que eu enxerguei lá no passado, de formar líderes, sabe? Comecei a perceber dificuldades dos gerentes, dos encarregados de granjas, na arte de lidar com pessoas, né? Se a gente parar para observar bem, com relação à evolução técnica, à evolução em gestão no nosso setor, nós avançamos muito, né? Mas na gestão de equipes, né? Lidar com pessoas, lidar com habilidades humanas, esse tem sido um novo desafio. E ao longo desse tempo, eu desenvolvi um trabalho bem bacana com o método BPL, onde eu pesquisei, fiz diversas pesquisas dentro de granja, para entender três básicos e desafiadores problemas que hoje a nossa suinocultura vive, que é o baixo engajamento de muitas granjas, que leva a baixa produtividade das granjas, é a alta rotatividade, que tem sido crescente, e o alto absenteísmo, né, que é esse comportamento que a gente tem visto cada vez mais, principalmente em granjas com baixo engajamento, de muitas faltas, com ou sem justificativa, né, através de atestados médicos, que demonstram um forte descontentamento das pessoas com o trabalho. E essas pesquisas me levaram a criar um método ao longo desse tempo para formação de líderes que nos dê previsibilidade de resultados quando a gente trata de treinamento de líderes. Então, estamos aí nessa jornada, é um trabalho bem desafiador, mas tenho contado muito com a força e a vontade de encarregados, de gerentes e funcionários de granja que têm nos acompanhado nesse trabalho. O Nicolas é um exemplo desse, né, Nicolas? Tive a oportunidade de conhecê-lo recentemente numa granja, onde nós fomos fazer um diagnóstico, né, de engajamento. E o Nicolas foi uma pessoa que me chamou bastante atenção pelo comportamento pelo histórico e pelos comportamentos do que ele tem conquistado dentro da granja que ele trabalha e durante o histórico dele de 5 anos aí na suinocultura, né, Nicolas? Isso. Você quer falar um pouquinho mais sobre sua trajetória? Aí eu quero. Boa noite a todos aí. Queria falar mais uma vez que é um prazer estar aqui com você, né? Que eu te acompanho faz muito tempo, nem imaginaria conhecer você aqui. Eu estou estudante de agronomia, mas trabalho na suinocultura faz 5 anos. E eu estou na área de reprodução, na gestação específica, que é uma área que eu nunca imaginei trabalhar, mas comecei, né, trabalhei, me apaixonei pela área e estou aqui até hoje, enfrentando desafio após desafio, mas é recompensante no final, né?
Gente, só para legal, Nicolas, só para vocês saberem, quando nós tivemos a ideia, e foi lá na Granja, né, Nicolas, tivemos a ideia de fazer essa live aqui, eu te perguntei, né, eu perguntei para o Nicolas, Nicolas, sobre o que é que você quer falar? O que é que você tem, das suas experiências, aquilo que você acha que vale a gente conversar, que vale compartilhar experiências pelo nível de importância que você enxerga dentro da tua rotina, né? Algo que possa ser compartilhado de valor. E aí ele escolheu o tema inteligência emocional. Ô, Nicolas, compartilha aqui com a gente quando nós conversamos sobre isso e você lembrou de inteligência emocional. Foi baseado em quê? Conta aí, por que que você escolheu esse tema? Foi por causa do cenário que a gente se encontra, né? Eu acho que nem é só na suinocultura, mas de modo em geral, que hoje a gente no mercado encontra muitas pessoas preparadas tecnicamente, só que na área da inteligência emocional são muito fracas, muito leigas, e isso, como é que fala? Desestabiliza bastante a equipe, qualquer equipe, na verdade, né? Porque não adianta nada a gente ter a técnica e não saber lidar com a pessoa. Tem gente que, como podemos falar, tem oratória perfeita, tem um conhecimento excelente, mas na hora que entra no meio de outras pessoas acaba se perdendo, se fechando totalmente e não sabe nem como agir. Diante disso, o conhecimento se torna praticamente nulo, né? É Daí que verdade. vem a falar um pouco sobre a inteligência emocional, que muitas pessoas ouvem falar, mas pouco se conhece e pouco sabe usar também, né? Ô, Nicolas, vamos fazer aqui uma pesquisa bem rápida. Respondam aí, pessoal, com um sim ou não. Quem já ouviu falar em inteligência emocional? Isso aí são duas perguntas que eu gostaria de fazer para você. Primeiro, quem já ouviu falar de inteligência emocional, já buscou saber sobre esse assunto? Só para a gente ter uma noção aqui de quem está participando. Responde aí, pessoal. Responde aí, pessoal. E uma outra pergunta que eu gostaria de também fazer aqui com vocês é o seguinte: é, quem que já ouviu falar em inteligência emocional, e não é raro, né, que sim, mas que não tem conseguido, não tem, de forma intencional, aplicado ainda no dia a dia, né, do trabalho, da vida pessoal. Como é que vocês têm encarado essa questão aí da prática da inteligência emocional? Porque qualquer conceito, né, Nicolas, quando a gente está falando sobre, quando a gente percebe e entende o que é inteligência emocional, o conceito disso, nós estamos aqui fazendo um papel técnico, né? É um conceito, é um conhecimento técnico sobre inteligência emocional. Agora, e na prática, como é que ela é aplicada? Vocês acham que as pessoas têm tido dificuldade de aplicar a inteligência emocional na prática? O que é que vocês acham que estão aqui presentes? É na prática aí que a coisa aperta mesmo, né? Porque falar a definição todo mundo sabe, mas na hora de chegar lá na granja específica, colocar para fazer mesmo aí que a coisa aperta. É isso, é isso. E assim, tem uma coisa que eu sempre falo, Nicolas, que é o seguinte: uma coisa é você conhecer, né? Uma coisa é outra coisa é você realmente saber aplicar na prática. Mas para aplicar na prática, você precisa entender do que você está tratando, né? Isso é a mesma coisa, você que trabalha aí na reprodução, né? O que é que nós normalmente fazemos quando nós queremos fazer uma mudança de um protocolo de inseminação, um protocolo de manejo? Normalmente a gente faz o quê? A gente vai, busca entender o novo protocolo. Se tiver dúvida, a gente pergunta, a gente busca ajuda, a gente busca conhecimento na internet, com técnicos, com pessoas que trabalham conosco, para em seguida a gente treinar e aplicar, né? Treinar a aplicação, até ganhar habilidade e começar a ter novos comportamentos, né? Você ter novos resultados daquele novo protocolo de manejo. Por que que com inteligência emocional seria diferente, né? Então, primeiro, a gente entender o que é essa inteligência emocional que a gente tanto fala, entendê-la é o primeiro passo, porque aí quando eu compreendo o que é que ela significa, eu já tenho aí pelo menos 50% do caminho andado, né? E a partir daí vem a prática mesmo, que realmente aí é só treino, né? E, Nicolas, se eu te perguntar, o que seria essa tal de inteligência emocional que tanto a gente fala aí no dia a dia? Cada dia tem sido mais comentado. Na tua opinião,
na tua visão aí prática do dia a dia? O que é que você acha? Uma pessoa que tem inteligência emocional, de que forma que ela se comporta? Então, é impossível a gente falar de inteligência emocional e não falar sobre o autoconhecimento, né? Porque como eu vou ter controle das minhas emoções ou sobre as emoções de alguém, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei minhas habilidades, meu ponto fraco, meu ponto forte, aí eu acho que não vai não. Então, assim, diante disso, comentário que apareceu, tirou eu aqui. Ou Então, seja, você, em primeiro lugar, você se conhecer mesmo, né? E o que é esse se conhecer na prática? Por exemplo, vamos ser bem práticos aqui. Digamos que você está vivendo uma situação de alto estresse com um colega de trabalho, com um chefe ou com um encarregado, e nessa hora você para pensar, poxa, eu estou, eu estou com um sentimento de raiva com essa situação, e a partir do momento que você tem consciência de que você está sentindo raiva, isso é autoconhecimento, né? Esse compreender, esse tomar consciência do que você está sentindo, isso é se conhecer, né? o Porque segundo se passo, você não depois faz disso, isso, você acaba reagindo à situação, né? Indo no automático e agindo por impulso, né? e às Então, vezes isso que eu estou dizendo, né? o mais fácil, eu acho que é saber reconhecer o sentimento, né? Depois saber como agir, entender ele, colocar na prática como agir, que eu acho que é o mais difícil, que a gente tem mais dificuldade, né? Vocês já ouviram falar naquela técnica bem conhecida, né? Quando você tem uma situação desagradável num ambiente com uma pessoa, se isso te desconforta, respira, né? Conta até 10 e segura. Será que isso é inteligência emocional? O que é que você acha, Nicolas? Será Uai, que é só isso? Será que é só isso? não é só isso não, né? Porque você O que é que vocês precisa acham? saber ali de imediato como você vai agir, né? Você vai respirar, vai dar um tempo, mas o tempo vai acabar, depois você vai ter que saber o que você vai fazer depois disso, né? Por isso Isso, perfeito. importante a gente ter o controle das nossas atitudes e o entendimento, né? De como a gente vai reagir diante da situação e como isso pode afetar a vida da pessoa que está ao nosso redor. Perfeito, Nicolas. A Eliade está dizendo aqui, né? Ter controle emocional é muito importante mesmo. Saber controlar seus sentimentos e separar o trabalho do emocional. Muito bacana, aliás, é isso aí. E para que você possa ter esse domínio sobre a sua emoção, realmente você precisa estar atento a identificar que emoção você está tendo naquele momento. E outra coisa, saber identificar o que é que ela significa, né? Por exemplo, quando eu estou com raiva, o que é que essa raiva está querendo me dizer nessa determinada situação? Né, Nicolas? Isso. Eu posso falar um exemplo bem prático, que é sobre eu e Dani. Dani é minha irmã, para quem não sabe, e a gente sempre trabalhou junto até então. E a gente sempre batia a cabeça, digamos assim, porque o embate de forma racional, às vezes, é necessário, né? Por argumentos plausíveis é necessário. Então a gente sempre tomou muito cuidado para não ter esse tipo de embate na frente de outras pessoas, porque isso pode causar não só uma impressão, mas alguma coisa ali que pode acabar com a equipe, né? Prejudicando a equipe, digamos assim. E também o cuidado para não levar isso para dentro de casa, porque tem que ter o total cuidado, divisão ali entre trabalho e o emocional. E O Maurício e a Rejane estão dizendo aqui, né? Ter clareza nos processos, isso ajuda muito a controlar as emoções, né? Ele fala que diálogo é fundamental, claro, claro, com certeza, bacana, Maurício, muito bom. Inclusive, todo o nosso método BPL de desenvolvimento de líderes, a gente baseia em princípios onde o diálogo ele está sempre presente, né? Janderson, boa noite, tudo bem? até com saudade, eu sei. Aliás, está dizendo, o Nicolas é muita cabeça, sabe bem separar o emocional do profissional. Ah, legal, legal.
Eu percebi isso também, aliás, no Nicolas. Ele tem essa habilidade. Não é à toa que ele está aqui hoje falando sobre esse assunto. Outra coisa, Nicolas, é, inteligência emocional também passa por a gente compreender a emoção no outro também, né? O que é que você acha disso? Como é que você tem percebido isso da sua parte, das pessoas, né? Como que isso tem influenciado no trabalho de vocês no dia a dia? Cara, isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis, porque você tem que parar um pouco, né, para escutar a pessoa. Você não pode tomar um partido totalmente, você tem que saber parar, ouvir, escutar os dois lados que se trata a coisa, para depois ter uma opinião própria e tomar uma atitude, né? Porque, vamos falar assim, se tem um conflito entre duas pessoas, se eu tomar partido só de um lado, ou só uma pessoa, eu vou estar sendo conivente com um problema, na verdade, né? Por isso que eu falo que a gente tem que ter o máximo de clareza no falar, no ouvir, ter uma sabedoria, assim, para saber o que fazer diante de tal situação, de tal circunstância. Ainda mais falando em granja, né, que é uma rotina bem mais intensa, que está ali o ano inteiro, feriado, fim de semana, e você tem um contato muito grande com as pessoas, né, teu colega de trabalho, e por isso que eu vejo sim a necessidade da inteligência emocional. O Matheus aqui está falando, muito bacana, ó, ele, exatamente o que você está comentando, Nicolas. Ele disse decidir mais e reagir menos. E essa situação do reagir, né, realmente, é quando a gente não tem um entendimento do que a gente está sentindo em determinadas situações, a gente acaba realmente reagindo, né, por instinto, por impulso, né, porque, na verdade, eu entendo que quando a gente vai aprofundar mesmo a inteligência, sobre a inteligência emocional, a gente vai ver que a gente não consegue controlar o impulso emocional, isso é impossível. Uhum. Claro que com a evolução, com o maior entendimento de diversas situações que se repetem, você consegue, por enxergar de uma forma diferente, por experiências passadas, você acaba, percebendo que certas emoções que são desconfortantes, elas deixam de existir, mas por um trabalho, por um treino que você realizou ao longo do tempo. Agora, situações surpresas, né? Como você falou, né, Nicolas? O ambiente de trabalho de uma granja, ele é uma rotina bem intensa, é um trabalho bem intenso, a dinâmica é muito grande, a gente segue muitos padrões, e isso depende muito da dedicação, da atenção das pessoas ao trabalho, e nós estamos lidando com pessoas, né? Então, as pessoas, elas não são sempre, elas não têm os mesmos comportamentos todos os dias. A gente precisa contar com o nível de atenção, de compromisso, o humor das pessoas no dia de trabalho. Às vezes, eu chego hoje no trabalho, com toda uma disposição para fazer o trabalho que precisa ser feito. Amanhã algo me acontece, né? Quem que nunca passou por isso? O dia passa a ser completamente diferente. E eu, principalmente você, no caso, como encarregado de granja, de uma equipe, o desafio, né, de lidar com isso, né, com comportamentos diferentes, com estados de ânimos diferentes, né, as pessoas variam isso de acordo com a situação. Como lidar com isso sendo um responsável por uma equipe, né? Você falou uma coisa muito legal aí no início, que é a preocupação de como que você age em algumas situações e como que isso vai ser interpretado pela sua equipe. Então, esse é um ponto que a gente trata muito, né, durante os treinamentos, que é inteligência emocional para tratar equipes. Porque inteligência emocional para tratar casos isolados, ou seja, eu tenho uma equipe lá de 10 pessoas e eu consigo compreender bem as emoções e os comportamentos de meia dúzia de pessoas, não é suficiente muitas vezes. Eu preciso entender como que isso impacta o sentimento da equipe, né? O clima da equipe, né? Então, a inteligência emocional sendo aplicada no coletivo, né? Que você comentou bem isso aí, né, Nilson? E pelo que você comentou e pelo que eu lhe conheci, você tem bastante atenção a essa questão do coletivo, né? Como que eu me comporto diante da equipe? Sim, o mais difícil hoje é também entender as personalidades, não só entender, como aceitar também, né? Porque cada pessoa tem um jeito, tem um trejeito. Hoje vai estar
muito boa, amanhã pode estar no baixo dela, e vai assim oscilando, mas assim, quando a gente tem um cargo como encarregado, a gente tem que gostar disso, a gente tem que gostar de entender, de passar por essas fases, né? Entender as pessoas também, conversar bastante. E eu passei um caso parecido esses dias, que foi uma semana para mim, assim, muito puxada, extremamente puxada, daquelas estressantes que parece que tudo sai da sua mão. E uma pessoa que trabalha comigo, uma moça, lá da Venezuela, ela é professora, ela me chamou no canto, assim, no meio da rotina, me chamou no canto e falou: Olha, você está de parabéns, viu? Eu tenho percebido que você está muito estressado nesses últimos tempos e você não está descontando isso em ninguém, nada, e não está passando isso para nós. Eu percebi, mas você está conseguindo controlar muito bem isso. E foi naquela hora que eu parei um pouco para pensar e falei: Poxa, estou no caminho certo. Hein? Eu gosto muito do envolvimento com as outras pessoas. Aí que entra a parte, a questão da empatia também, né? Que não é só o se colocar no lugar do outro, é saber o que fazer também, né? Porque da mesma forma que eu quero uma oportunidade para mim, eu vou querer para o próximo, vou querer para o próximo. E isso envolve de forma geral as diversas, como é que fala, personalidades que a gente encontra aí no dia a dia. Bacana, Nicolas, e essa questão da empatia. Aqui tá bem quente aqui o bate-papo, viu? Eu tenho uma pergunta aqui para você. Nicolas, é a Lilian que fez. A inteligência emocional nos ajuda a lidar com situações estressantes. Ela está fazendo uma pergunta, né? Se ajuda a lidar com situações estressantes, da pressão do trabalho. Ah, totalmente, porque o trabalho, como a gente fala, é a cobrança constante, né? Ainda mais dentro de uma granja, que você sabe que os resultados sempre vão oscilando, e um deslize que você der numa semana vai aparecer dali um tempo. Na gestação, no caso, vai aparecer depois de 4 meses, né? E é essencial a gente saber usar essa inteligência emocional para agir diante daquele momento. Porque se eu explodir ali, deixar de fazer alguma coisa ou fazer mal feito, dali um tempo eu vou ter os resultados péssimos e assim eu vou questionar o porquê. Mas eu não vou lembrar o que eu fiz ano passado, a coisa ruim que eu fiz ou deixei de fazer no caso. Mas Legal. eu tenho certeza que dá para controlar totalmente com a inteligência emocional essas situações estressantes que a gente passa. A Vanessa comentou aqui, né? Como seria se você não se controla, né? Se o seu emocional no ambiente de trabalho e você acaba não obtendo esse controle, conseguindo obter esse controle, o que é que acontece? A Vanessa está perguntando aqui. Assim, se eu não controlo, eu vou ter uma equipe caótica, né? Se eu não controlo meus sentimentos, eu vou passar isso para quem está do meu lado, para quem está vendo, para quem está de fora, para o meu superior, para o meu liderado. E assim eu não vou conseguir o resultado esperado e muito menos como é que fala, a união da minha equipe, né? Não vou conseguir passar a confiança necessária para que a gente consiga os resultados juntos. O Jonathan está aqui participando, né? Dizendo muito bom o tema, né? Inteligência emocional é super importante, afeta todas as áreas da vida. Com certeza, né, Nicolas? Totalmente. Isso não é uma coisa que fica só no trabalho, né? A gente leva para dentro de casa também. Depois que a gente entende o que é e começa a praticar, que a inteligência emocional você não consegue de uma hora para outra também, né? É um processo constante que você tem que levar para a vida inteira, mas você vai ver como isso vai ser reconfortante para você ter uma qualidade de vida melhor. Isso, inclusive, esse comentário do Jonathan me fez lembrar, né, lá no princípio, quando a gente começou a fazer as primeiras turmas, né, de formação de líderes, uma coisa que me surpreendeu, né, positivamente, é que geralmente as pessoas, né, quando elas passavam por um treinamento prático mesmo de colocar a inteligência emocional no dia a dia do trabalho, geralmente os feedbacks delas eram e são sempre o fato de terem conseguido bastante mérito, êxito nas relações pessoais, com a família, dentro de casa. Relações de casal, né? Ou seja, é como ele falou, né? Ela reflete em todas as áreas da vida e nós não somos uma pessoa no trabalho e uma pessoa em casa, nós somos uma pessoa só. É alguém lá no passado inventou esse negócio de que tem que separar a vida profissional e vida pessoal, mas, na verdade, é uma questão só de interpretação, né? Claro que a gente precisa ter bastante inteligência emocional para não deixar com que as questões do trabalho elas afetem emocionalmente a família, né? A vida pessoal.
Porém, é impossível você não levar esse sentimento quando ele é mal resolvido para casa e vice-versa também, né, Nicolas? Você concorda? Concordo totalmente. E também essa inteligência emocional não é ser agradar a todo mundo, né? Eu acho que é assim, se conectar com a pessoa de forma genuína, não esperar nada em troca, mas saber sobre a vida, saber sobre ela, sobre o que ela espera, sobre as qualidades e defeitos dela, e assim a gente vai construindo uma relação unânime, onde a gente pode caminhar juntos e conseguir o resultado. Porque a partir do momento que eu conheço cada um que está ali junto comigo no dia a dia, as coisas certamente vão ser mais fáceis. Porque às vezes a gente tem uma pessoa que certamente só está no lugar errado. É assim que muda ela para outro lugar, ela pode dar certo. É aquela questão da pessoa certa no lugar certo, né? É exatamente o que o Janderson está falando aqui, né? Hoje em dia, para a pessoa ser líder da equipe, você tem que conhecer cada um da equipe, né? Cada integrante. E isso é possível através de uma boa conversa, né? Isso já é meio caminho andado, né, Janderson? Janderson, bom comentário. É exatamente isso que você estava comentando, né, Nicolas, no princípio. Se eu não conheço a minha equipe, e aí entra a importância de conhecer cada integrante, né? Sabendo que as pessoas elas, por mais que elas tenham comportamentos parecidos, mas elas agem, né, a partir de um estado emocional diferente conforme o que elas vivem. E se isso for considerado, realmente, né, facilita muito o trabalho de um líder. Sim. E, claro, como que eu vou conhecer, como é que eu vou reconhecer o outro, a emoção no outro, se eu não conhecer a mim mesmo, né? Por exemplo, sendo bem prático aqui, né? Como que eu vou parar para compreender o medo que alguém está sentindo, né? E é importante ter essa sensibilidade para perceber quando um integrante da sua equipe ele está sentindo medo, ele está se sentindo inseguro, ou se ele está chateado com algum episódio que aconteceu. Se você não tiver essa inteligência, né, treinada para perceber isso nas pessoas, você acaba não tratando aquelas questões específicas que geram um reflexo muito forte, né, dependendo da situação em toda a equipe. E é o que o Jonas falou, né? Se você não conversa com as pessoas, você não aproxima para perguntar, né, se pode, se precisa de uma ajuda, se houve algo que possivelmente possa ter afetado o comportamento que eu desconfio que não está dentro do que eu conheço para aquela determinada pessoa. E se eu não aproximo de forma individual, gerando essa relação de confiança, eu estou falhando, né, como líder, em aplicar a inteligência emocional na prática como líder da equipe. O que é que você acha? Sim, eu concordo totalmente, porque as pessoas têm a cabeça muito fechada hoje em dia, né? Não sabem muitas vezes como agir. E. Nossa, eu perdi aqui no comentário. A Regiane falou exatamente isso, né? A inteligência emocional não é segurar as emoções, né? É usar a razão e sentir a emoção. Ou seja, é impossível, né? Você tem uma reação emocional. A questão é como que você vai utilizar isso, como que você vai gerenciar essa emoção que está te tomando naquele momento, né? E aí, quando você conhece a pessoa, quando você se conhece, quando você conhece também o propósito, né? O teu papel, né, Nicolas? Isso ajuda muito. Eu tenho certeza que a tua facilidade hoje para lidar com isso no trabalho tem muito a ver com a clareza que você tem sobre o seu papel na equipe. Comenta um pouco sobre isso. O que você acha que é o papel de um líder, né? Será que é só entregar resultado, assim, simples, né? Seco? É Não, entregar de resultado forma. apesar de qualquer coisa? Como é que funciona? Vamos entender um pouco esse papel do líder e entender também se isso facilita também a aplicação da inteligência emocional na prática. Eu tenho total clareza sobre isso, sobre o meu papel sobre a equipe. Não é só cobrar resultado, né? Porque a gente tem que oferecer também suporte emocional, às vezes tem que saber ouvir, tem que saber o que falar, tem que saber que a pessoa não está num bom momento, né? E essas coisas acontecem, fazem parte. E eu tenho que saber cuidar daquela vida que me foi entregue também, né? Porque não é só chegar lá, a gente tem que entender também que atrás do crachá tem gente está lidando com eles.
cada pessoa é de uma forma, cada pessoa tem uma personalidade, e eu tenho que saber lidar com cada uma delas, né? Eu tenho certeza que diante de toda a diversidade, com cada personalidade que a gente tem, que graças a Deus não é igual, né? Senão não teria graça, a gente pode conseguir grandes resultados. Que eu tenho acompanhado isso na prática dentro da granja, não só nessa que eu estou hoje, como na antiga. Ah, legal, legal. Ô, Nicolas, vamos aqui, para a gente esclarecer um pouquinho mais ainda, né? Levando isso para a prática. Vamos pensar numa situação bem comum que a gente observa em granja e entender como que a gente usa a inteligência emocional numa situação como essa. Imagina, né? Vamos pegar aí o exemplo seu que trabalha na reprodução. Digamos que ficou bem claro para você, para o seu supervisor, para o seu gerente, para toda a equipe, que nós precisamos, né, nós precisamos manter uma determinada meta de repetição de cio por mês, tá? E aí chega numa reunião de equipe, né? Vocês estão lá numa reunião de equipe, está o gerente, está o supervisor, está você como encarregado, está toda a equipe da reprodução, e aí, de repente, o supervisor, ele chama atenção de uma forma bem desagradável, né, a você como encarregado de granja, demonstrando o descontentamento dele com o resultado da reprodução de cio, que foi superior à meta que vocês estavam esperando. Como é que uma pessoa numa situação dessa, sem inteligência emocional, digamos assim, agiria? E como que essa mesma pessoa com inteligência emocional agiria? Só para a gente fazer aqui uma comparação. Imagina assim, a primeira situação. Ele recebe lá uma bronca do chefe na frente da equipe, porque ele não compreende, né, ou não quer compreender e não quer aceitar argumentos do porquê que aquela meta não foi alcançada no final do mês. Como que uma pessoa sem essa habilidade emocional agiria? Aí essa pessoa chegaria de modo não agressivo, falando assim, de modo assim, espantoso para cima, né? E isso acabaria afastando um pouco a equipe e vendo que ele está lá só para cobrar o resultado, na verdade, né? Isso acabaria desestimulando, na verdade, né? Porque não iria entender o porquê daquilo que está acontecendo, só iria cobrar e não iria querer escutar o outro lado. E já uma pessoa com certo controle emocional, eu não falo assim, passaria a mão na cabeça, mas entenderia primeiro o porquê e mostraria diante de todo mundo o porquê daquilo que está acontecendo e como pode reverter essa situação. Falaria, esse mês não foi, realmente foi horrível, mas a gente pode trabalhar de outra forma para que a gente consiga atingir os resultados necessários. E isso depende muito da pessoa, né? Depende da experiência que a pessoa tem dentro da granja, depende da habilidade dela mesmo de lidar com essa situação, né? Por exemplo, uma pessoa, numa situação dessa, ela pode ficar com raiva, e aí se ela tiver raiva de uma situação dessa, ela vai agir de uma forma, ou ela pode agir com medo, né? Ela pode se sentir amedrontada pela situação, intimidada pela situação, e ela vai ter uma outra reação, né? Sim. Se ela sente raiva, um comportamento muito comum que nós vemos numa situação como essa é a pessoa ficar na defensiva, né? Tentando justificar tudo, né? Por que o resultado não foi igual alcançado, né? Citando pessoas, talvez até culpando pessoas, né? Que estão envolvidas direto ou indiretamente, né? Tornando o ambiente assim, aquela situação bastante desagradável, né? Porque você ali não está tratando com os você está buscando culpados, né? E se defendendo é uma reação natural, né? Você está se defendendo de uma agressão, isso porque sentiu raiva. Mas muitas vezes a gente também vê em alguns momentos que uma atitude como essa gera medo no encarregado. E aí, com medo, muitas vezes as pessoas travam, elas se paralisam. Muitas pessoas não conseguem nem argumentar. Elas ficam caladas, quem consegue controlar, segurar aquilo ali, guarda para si. Mas o que é que vai acontecer com essa pessoa depois? Ela vai levar esse desconforto para fora da reunião e aí não precisa dizer as consequências que isso pode gerar no clima da equipe, né, no trabalho da equipe. Isso é uma situação, dependendo do estado emocional, que vai
responder, né, no comportamento do outro. Agora, vamos imaginar aqui o que você falou, né? Essa pessoa ela tem um mínimo de habilidade emocional para lidar com uma situação dessa. Aí sim ela vai perceber que eu estou com raiva, mas eu não quero que essa situação se repita. Eu preciso, nesse momento, antes de acabar a reunião, convencer, né? Primeiro, e aí dependendo do estado, agradecer ao gerente pelo feedback. Olha que nível de habilidade emocional, né? Uma situação como essa, você conseguir ainda agradecer o feedback. Eu agradeço o feedback, o retorno que você está me dando. Agora vamos aqui buscar entender em conjunto o que, é que está acontecendo, o que, é que ocorreu durante este mês que levou a gente a alcançar esse tipo de resultado, né? Aham. Então, olha, isso é habilidade emocional, né? E E dá uma isso, diferença, a importância disso como gestor de equipe. e dá uma diferença muito grande na equipe, né? Porque a gente sabe como uma reunião é desgastante, ainda mais uma reunião de resultados, quando os resultados não foram os esperados naquele mês. E o papel de quem está na frente ali, na verdade, vai ser o crucial para saber, para definir como vai ser o próximo mês, né? Porque se chegar hoje de uma forma assim, muito agressiva, muito para cima, só na cobrança, você não vai estimular ninguém a melhorar, você não vai criar aquele ânimo na pessoa, né? Você só vai desestimular, na verdade, e vai falar, pô, tô aqui, mas eu não tô sem serventia nenhuma, né? Sem valor nenhum. Então eu não preciso me esforçar tanto, já que eu não vou ser reconhecido, não estou tendo um papel bom na equipe. Por isso a gente tem que saber a hora certa de falar e o que falar, né? Principalmente o modo da gente expressar a nossa emoção. Verdade, a Regiane está falando aqui, né? A inteligência emocional molda a maneira que vemos e nos relacionamos com o mundo. Você vê, como esse exemplo aí que a gente citou, né? A mesma situação, ela é interpretada por pessoas diferentes, né? E, A mesma situação, a situação não muda, o fato não muda. Agora, a forma como a pessoa interpreta ou dá significado àquele fato é que faz toda a diferença, né? sim, É exatamente isso. Realmente molda, faz a gente enxergar as coisas de uma forma diferente e compreender o quanto que vale a gente sempre ter essa habilidade antes de reagir, como o Matheus falou, pensar, refletir sobre o fato e tomar decisões racionais, né? Inclusive, um dos grandes motivos pelo qual nós estamos aqui, pelo qual se estuda e se treina a inteligência emocional, é exatamente para isso, é para a gente tomar cada dia mais decisões mais responsáveis, decisões mais acertadas, decisões mais saudáveis, né? Decisões não simplesmente por querer resolver o problema, mas também compreender o cenário e tomar decisões para que não afetem, né, que afetem o mínimo o clima de uma equipe, nós já que estamos falando aqui de liderança, e tomar decisões realmente o grande ganho que eu vejo quando você treina a sua habilidade emocional. tá aí a necessidade da clareza na hora de falar também. Dependendo se eu falar de um modo claro, as pessoas certamente vão entender melhor o que eu estou esperando delas e o que a gente está pensando junto, para a gente olhar para a mesma direção, para a gente pegar e seguir o alvo e conseguir. Né? Igual eu falo para os meninos, eu não tenho pressa para que as coisas aconteçam, porque eu sei que elas vão acontecer. Se a gente estiver fazendo tudo certo, tudo da maneira que tem que ser feito, buscando mais conhecimento, tendo a humildade de reconhecer nossas fases, a gente vai chegar lá. Não tem por que se apressar, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Uma hora vai chegar. Isso aí, perfeito, perfeito. Ô, Nicolas, e com relação a conflitos, né? Conflitos é uma outra questão também que a gente consegue lidar bem melhor quando a gente treina nossas habilidades emocionais. E conflitos, pelo menos até agora, toda a granja que eu já visitei, que eu conheci, que eu convivi, parece que é um berço de conflito, né? O trabalho, ele já é, né? A reunião de pessoas com mentalidades diferentes, com experiências diferentes, já é um cenário muito favorável para conflito de ideias, de opiniões, né? E uma granja não seria diferente.
como que você tem algum exemplo prático aqui para a gente trazer para o pessoal de como a inteligência emocional pode nos ajudar a resolver os conflitos que nos acontecem aí diariamente na grande? Hoje, igual eu falo para os meninos, né, que qualquer lugar que eles forem, qualquer empresa que eles forem, vai ter algum tipo de conflito. Não é só na granja, não é só em granja e tal, todo lugar vai ter disso. E quando chega essa situação até nós, que estamos de frente deles, né, cabe a nós escutar os dois lados da história e saber como agir, né? Separar, pensar primeiro, antes de falar qualquer coisa para ambas as partes e depois direcionar eles. E eu falo para eles, quando tem algum tipo de conflito, não faz nada agora. Pensa bem e depois conversa, a gente, nós três no caso, para que a gente consiga resolver tudo isso e sair daqui de forma clara, sem peso na consciência. Situações bem comuns, né, Nicolas? Demais. De opinião, né, com relação à mudança de um protocolo, mudança de um medicamento, né? Recentemente eu vivenciei uma situação em que uma medicação foi trocada, né, para lidar com desafios de diarreias numa granja, né, no setor de maternidade, e dois funcionários estavam discutindo sobre a opção alternativa que eles deveriam usar para determinados é, desafios. E, e aí, imagina uma situação dessa, chega o líder, né, e ele tem várias alternativas de como se comportar numa situação dessa. Se ele concorda com uma das duas pessoas, ou ele pode tomar partido, né, ou ele pode procurar com habilidade emocional, entender qual a visão de cada um sobre aquele fato e pegar um consenso ali, né? O que é que tipo de decisão atende às duas necessidades, né? Que elemento aí da inteligência emocional você diria que a gente deve usar numa situação como essa, na tua opinião? Você repete para mim, por favor? Fez barulho. Só a parte da pergunta. Só um instante que O áudio saiu cortando aqui. numa situação de conflito entre dois colegas de trabalho, você como encarregado, né, que estão tendo ali um conflito de opção para usar ali para tratar um determinado desafio de diarreia. E você com habilidade emocional como líder de equipe, né, como é que você agiria numa situação dessa? Aí tentaria acalmar as duas partes, né? Que é o mais difícil. Separar e acalmar as duas partes, para a gente ter paciência e pensar junto. E se o pensar junto não tivesse como, eu agiria da minha forma. E decidiria o que tinha que ser feito, né? Você comentou lá no início sobre empatia, lembra? Sim. E é bem interessante essa situação, né? Você buscar se colocar como se estivesse no lugar do outro. Mas numa situação dessa de conflito entre dois colegas, você precisa ainda redobrar essa habilidade, né? Buscando se colocar no lugar de um deles, né? Qual é a preocupação de um deles? O que é que ele está defendendo? É, qual o desafio, de que forma que ele está enxergando aquele desafio? Qual é a intenção dele com a opinião que ele está exibindo? E também qual é a intenção do outro. E Sim, aí, entendendo, se colocando, buscando se colocar no lugar dos dois, negociar ali para chegar a um consenso, para que a decisão seja tomada e que os dois possam estar satisfeitos com a decisão tomada. Olha a baita habilidade emocional que você tem que ter, já é um pouco mais complexa, né, quando você lida com conflito entre colegas. sim, por isso que a gente ressalta que a inteligência emocional é um processo constante. De forma alguma vai ser fácil, nunca foi, nunca vai ser. E a gente tem que estar trabalhando isso para entender todos, na verdade, né? Todos que estão à nossa volta. Não entender de forma geral, eu falo, mas entender o mínimo possível para que a gente consiga controlar tal situação e tornar a opção correta a se fazer naquele momento. Você falou uma coisa aí, o Janderson também, né, comentou aqui, a clareza, né, de objetivo para a equipe, né, comunicação clara, com certeza economiza muito desgaste, muito estresse,
e ajuda o líder a lidar com certas situações desafiadoras, né? Quanto menos claro estiver o propósito, os objetivos, as metas da equipe, mais habilidade emocional o líder vai precisar ter para poder lidar com esses conflitos no dia a dia. Faz sentido, Nico? Ou você não, Faz total. ou você não vive isso no seu dia a dia? Não, tem que viver, né? Todo dia. Mas, cara, então a gente fala, porque a gente depende muito da outra pessoa, na verdade, né? Igual eu falo, ainda mais na sua cultura, você é totalmente dependente de outra pessoa, não só do teu setor, como de outro. Gestação, maternidade, creche, terminação, é tudo interligado. Então, não adianta eu criar uma união ali na gestação e uma rivalidade ali na maternidade. Não tem, não pode ter esse conflito entre nós. Então, daí a gente pode voltar a falar da empatia, né? Porque todo mundo está ali por um acordo comum, que é o trabalho, em busca dos resultados que todo mundo quer, né? E no final, provavelmente será gratificado. Vai ser Uhum. gratificante ver o final do processo. Muito bom. O, alguém falou aqui também, né? Muita gente aqui se identificando, né, com o que nós estamos conversando. A Rejane falando aqui da diferença essencial entre emoção e razão, é que a emoção leva à ação. Isso é bem interessante, Rejane, que você comentou, né? Isso é um entendimento conceitual que ajuda muito na colocação da prática da inteligência emocional. O próprio significado da palavra emoção tem a ver com movimento. Ou seja, quando eu identifico o meu estado emocional, isso está querendo me trazer isso. A emoção está me trazendo uma mensagem, né? Uma ação que eu devo exercer, ou seja, um movimento que eu devo fazer para resolver algo que não está de acordo com a expectativa, se forem emoções desagradáveis, né, em situações desagradáveis, ou até mesmo para reforçar é, determinadas situações, né? Como, por exemplo, a alegria, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, não estamos falando só de tristeza, de raiva, de medo. Estamos falando de alegria também, né? Como identificar é, a alegria que você está sentindo, como compartilhar essa alegria com a equipe, porque a gente sabe, se a gente fosse aprofundar aqui e entender cada emoção, a gente sabe que a alegria, ela expande realizações, ou seja, quando se fala em se ter e se cultivar a alegria no trabalho, não é da boca para fora, não é fantasia, né? A alegria ela expande a realização da equipe, ela fortalece o potencial das pessoas dentro de uma equipe e ela leva a equipe para frente, a equipe avança quando ela está tomada por essa emoção da alegria, que deve ser, né, cada dia mais o objetivo principal de um líder de equipe cultivar, né, construir esse ambiente de trabalho engajador, que é um ambiente onde as pessoas normalmente estão satisfeitas com o que está ocorrendo, e aí entra a importância do diálogo, né, que já comentaram aqui, para que você consiga manter o equilíbrio dessa situação diante de tantos imprevistos, tantos comportamentos e estados emocionais diferentes que as pessoas trazem do trabalho, né, Nicolas? Sim, porque de fato não é fácil a gente saber lidar com toda a emoção lá do liderado, mas tem dias que eu não vou estar tão bem assim, né? Mesmo assim, eu tenho que tentar ao máximo manter uma frequência no meu sentimento, demonstrar, como é que fala, paciência, demonstrar uma confiança para minha equipe, demonstrar uma alegria que vai dar certo, porque querendo ou não, eu sou um reflexo para eles, né? Eu acho que eu sou, né? Então, eu quero passar o melhor de mim para eles, para que a gente consiga atingir os resultados, porque eu acredito muito nisso, que eu vou conseguir independente do tempo. Mas eu sei que para eu conseguir alguma coisa, não depende só de mim, depende de cada um que está do meu lado. E se a gente estiver disposto a jogar junto, com certeza a gente vai chegar lá. Um ajudando o outro, um entendendo o lado do outro, né? Às vezes realmente é muito difícil, mas é necessário, né? Legal. É isso mesmo. E eu não posso perder a oportunidade aqui, Nicolas, de fazer um reconhecimento aqui em público.
A gente está falando aqui de alegria, né? E eu conheci o Nicolas recentemente, mas o momento que eu estive na granja, eu acompanhei o trabalho da equipe, né? Em que da qual o Nicolas faz parte, eu pude observar em pequenos espaços de tempo um sorriso no rosto do Nicolas. Me passou uma impressão de que ele é a diversão da equipe, sabe? E, Nicolas, você não tem noção do quanto que isso colabora com o trabalho de equipe, sabe? Até para tu transmitir uma mensagem, até para tu dar um feedback construtivo para um Sim, colega de trabalho, né? As pessoas sabem que você está sempre buscando, né? Melhorias com uma intenção muito positiva, porque o sorriso na tua cara diz isso, né? E isso exerce um impacto absurdamente positivo no clima de trabalho de equipe. E nós estamos falando aqui também de inteligência emocional coletiva, né? Então, essa alegria colabora muito com o sentimento coletivo de alegria. Parabéns por essa tua atuação. Como você mesmo sempre fala, né? É um desafio, sim. mas quando você encara esse desafio com alegria e com responsabilidade, e com muita clareza da meta que você quer alcançar junto com a equipe, não tem como barrar, né, o crescimento e a evolução coletiva. Sim, igual eu falo pra eles também, eu tento pegar o melhor de cada pessoa. Assim que eu pego o melhor deles, eu posso pegar um pouco pra mim, porque eu aprendo muito com eles, aprendo muito com a moçada mesmo. E isso agrega muito pra mim, não só aqui, como eu aprendi muito na outra granja. E tem uma coisa de honrar essa história também, que eu sempre vou ser grato porque aí me estendeu a mão, né? No começo, sempre é difícil, ainda mais para quem começa na suinocultura sem experiência nenhuma. Então a gente tem que saber ver quem teve do teu lado quando você começou e quem está hoje te oferecendo o melhor. Lá na granja, Ok. quando eu comecei, eu tive um exemplo muito, muito forte, assim, que no caso, não vou citar nome, porque eu sempre cito nome, que a Bianca foi minha gerente, a Dani também me apoiou demais, o Alec, e por essas pessoas eu sempre vou manter uma gratidão assim enorme. Deles, realmente eu extraí o melhor que eu tenho hoje, e aqui onde eu estou hoje são inúmeras pessoas que eu posso aprender bastante, de verdade. Quando eu sair Bacana. daqui e for para algum lugar, não sei o que vai acontecer, certamente eu vou levar um pouco de cada um que teve aqui comigo e me fez ser uma pessoa melhor, me fez ser um líder mais completo. Bacana. Não tem problema, Nicolas. Para fazer elogios sinceros, pode ser em público mesmo, pode falar em nome. Não tem problema, essa é a regra. Ô, Nicolas, infelizmente nós estamos aqui já chegando ao final da nossa conversa. Que tal a gente fazer aqui um breve resuminho sobre o que é inteligência emocional, né, diante do que a gente já conversou até aqui, para que fique mais claro para quem está aqui nos acompanhando, né? Vamos lá. Então, uma pessoa que tem nível, é, um nível saudável de habilidade emocional para lidar com as situações, tanto do trabalho quanto da vida pessoal, é uma pessoa que sabe identificar as próprias emoções. Ele sabe identificar quando ele está com raiva, quando ele está triste, quando ele está com medo, quando ele está alegre, né? Quando ele está com aversão a alguém. Uhum. E essa consciência da emoção que ele sente faz com que ele decida se ele quer, de que forma que ele vai lidar com essa emoção, né? Ao invés de simplesmente reagir àquela emoção sem aquela preocupação com o impacto que essa forma de lidar com essa emoção vai gerar para si mesmo e para a equipe. Também, muito importante você trabalhar a habilidade emocional em certas situações, principalmente em conflitos, você buscar se colocar no lugar do outro, né? Aquela pessoa que você está lidando naquele momento, ela está agindo de determinada maneira, por quê? Se eu estivesse no lugar dela, como que eu reagiria? Ou como que eu agiria? Quando a gente pensa assim, a gente acaba se deparando e lembrando de situações onde a gente também viveu aquele mesmo desafio. Quando a gente se põe nesse lugar, a gente passa a ter compaixão e pensar duas vezes ou três vezes antes de reagir a um comportamento do outro. Outra coisa que você comentou também, que não basta somente conhecer a nós mesmos, né, as nossas emoções e saber dominá-las, eu também conhecer o estado emocional do outro.
E isso só é possível com o diálogo, né, como muitos comentaram aqui, sabe fazer isso ou por observação, né? Quando você treina isso, você consegue perceber, conhecendo cada membro da sua equipe, consegue perceber quando alguém está chateado, quando alguém está inseguro, e aí com isso você tem condição de chegar junto e buscar entender e auxiliar, né, na gestão emocional. Um outro ponto também é você buscar lidar bem com qualquer pessoa, com todo mundo do trabalho, né? Isso é habilidade emocional, né? E por último, você está sempre buscando estar motivado, né, diante do seu trabalho, do que você está fazendo, né? Não se deixar paralisar pela opinião do outro, por uma situação pontual. Você está sempre focado na tua intenção diante daquela situação que você está vivendo. Então, essa motivação contínua, que não é uma tarefa fácil, também faz parte, é um elemento da inteligência emocional. Faltou algo, Nicolas? Não, eu acho que você resumiu bem tudo que foi falado aqui. Ou até além um pouquinho, definiu bem. Bacana, Nicolas. Meu amigo, muito obrigado pela tua participação, foi muito bacana. Eu acredito que eu acabei sendo muito feliz em convidar, em te convidar para falar sobre esse assunto, inteligência emocional, porque você é uma pessoa que o teu próprio comportamento já nos indica e nos demonstra que você realmente tem buscado, apesar de desafiador, tem buscado aplicar essa habilidade emocional na prática. Eu que agradeço bastante a oportunidade de a gente estar falando aqui com você e falar um pouco para as pessoas sobre esse assunto que é tão importante e faz falta para a gente. E falar que não só eu, como todo mundo que está aqui hoje aprendeu bastante com você e vai levar um pouquinho para casa, com certeza. Bacana, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu quero dizer para vocês que esse nosso projeto, quem não me segue ainda, o nosso Instagram, ele é bem educativo, né? Nicolas tem me seguido aí, tem colaborado, né, com esse trabalho. Um Instagram bem educativo, né, sobre liderança dentro da assinatura, né, uma forma de compartilhar nossas experiências de forma prática, né? Ou seja, a liderança não só na teoria, mas como que ela é na prática aplicada dentro de Granja, que é exatamente o nosso objetivo aqui dessa live. Outra coisa também, eu quero dizer que nós vamos continuar com esse projeto. Essa ideia aqui da live, ela surgiu há mais ou menos 5 anos, quando a gente começou a dar oportunidade para encarregados, gerentes e encarregados de granjas, colocarem toda a sua sabedoria, a sua experiência. Essas pessoas têm muito a ensinar, estão ali dentro da produção, são as pessoas que lidam diretamente com desafios, são as pessoas que entregam o resultado final e têm muito a ensinar. Eu aprendi muito durante a minha vida com as pessoas que trabalham dentro da produção. E nada melhor do que dar a voz para essas pessoas, assim como o Nicolas fez aqui hoje com a gente, né? Quanta sabedoria. Isso não pode ficar guardado dentro lá da produção, podendo ser compartilhado com tantas pessoas que vão participar desse projeto. Vamos continuar, a cada 15 dias nós pretendemos trazer aqui um encarregado de granja que tem uma experiência bacana e positiva para compartilhar, para que a gente realmente traga essa sabedoria para o mundo. Né, Nicolas? Obrigadão, tá? Obrigado Obrigado mais uma vez. pela sua participação aqui. Eu que E a agradeço todos que participaram, um abração, viu? A todos. você também. Com Deus.